Então, pessoal, a nossa aula de hoje é a respeito da segunda lei. Nós vamos começar com a segunda lei da termodinâmica, tá? Inicialmente, eu vou apresentar o que é uma máquina térmica, tá? Vou explicar de forma sucinta o que significa a segunda lei, tá? E aí apresento a máquina térmica e alguns exercícios, ok? Na aula que vem, daí eu vou apresentar para vocês os enunciados, tá? De Clausius, tá? E outro segundo enunciado, dois enunciados. Fica para a aula que vem, tá certo? Então, hoje eu vou apresentar para vocês o que é uma máquina térmica, vou apresentar 3 ou 4 exercícios, e é a nossa aula de hoje, ok? E aí, na aula seguinte, na aula que vem, aí eu apresento os enunciados da segunda lei, tá bom? Bom, então, vou compartilhar a tela com vocês aqui, ó. Nossa aula de hoje de termodinâmica, no dia 19 de outubro de 2021, tá? Em plena primavera, tá, pessoal? Depois do Dia das Crianças, da Nossa Senhora Aparecida e Dia dos Professores. Estamos de volta, tá? E ainda estamos nesta forma online, tá? Então, só para deixar registrado aí. Então, nós vamos apresentar, então, a segunda lei da termodinâmica, tá? Existem algumas questões na segunda lei, tá? Que são alguns relacionam a segunda lei da termodinâmica, tá? Com entropia, tá? Ok? Mas a segunda lei da termodinâmica tem mais a ver com o rendimento de uma máquina térmica, tá? Do que com a entropia. Naturalmente que vai ter entropia aqui, porque quando eu falo em rendimento, eu falo em perdas, tá? E quando eu falo em perdas na termodinâmica, perdas é entropia, é atrito. Aí vai gerar perdas. Tá? Então, é por isso que existem muitas conceituações a respeito da segunda lei, que ela está relacionada com a entropia. Tá? Mas a segunda lei da termodinâmica, na verdade, ela está relacionada, e eu vou provar para vocês, com o rendimento de uma máquina térmica. Tá? Bom, então vamos ver o que significa isso, tal. Vamos explicar então o que é uma máquina térmica, tal. O que é uma máquina térmica, então, tal? Ok? Quando eu falo em segunda lei, clica no azul aí. Quando eu falo numa máquina térmica, eu falo em a segunda lei, né? Então, como eu estou dizendo aqui, como eu estou falando, a máquina térmica aqui, né? Ó, a máquina térmica. Tenho que conceituar, tá? Na segunda lei, preciso conceituar uma máquina térmica. Tá? Preciso conceituar o que é uma máquina térmica. Está intimamente ligado à conceituação da. Claro, vai envolver ciclos termodinâmicos, o caminho, né? Se você faz depende do ciclo, depende do caminho, e etc, tal. Mas a máquina térmica, o que é uma máquina térmica? Isso que é o que nós precisamos entender aqui na segunda lei, tá? O que é uma máquina térmica? Ok, ó. Então vejamos. O que é uma máquina térmica?
Então, uma máquina térmica é qualquer mecanismo que utiliza calor para realizar trabalho mecânico ou converter trabalho em calor. Veja, aqui está todo aquele conceito lá, né, de trabalho, calor, os processos, os processos termodinâmicos, né, num ciclo termodinâmico e assim por diante, tal, que nós já esclarecíamos para vocês o que era nas aulas passadas, ok? Então, precisa ter uma fonte quente, precisa ter uma fonte fria. Tal. É aquela história, se existir equilíbrio entre duas forças, não existe movimento, certo? Se eu tenho uma força do lado de cá, uma força do lado de cá, que são iguais, não vai haver movimento. Simplesmente vai se neutralizar. Tá certo? Agora, para existir trabalho, do ponto de vista de uma máquina térmica, tem que existir duas fontes de calor, uma fonte quente e uma fonte fria. Tá? Ok? Tem que existir. Tá? Tem que existir. Uma fonte fria e uma fonte quente. E aí você vai ter uma diferença, né? De temperatura, porque normalmente a transferência de calor vai de uma fonte quente para uma fonte fria. Né? Esse é o princípio da questão. Tá? E aí você vai realizar um trabalho, né? Uma máquina térmica transforma parte do calor recebido da fonte quente, QH, em trabalho W, ou converte trabalho em calor. Tá? Então, tu necessariamente vai ter, para realizar esse trabalho, tá? Para realizar esse trabalho, você tem uma diferença de calor aqui, de uma fonte quente para uma fonte fria. Tá? Ok? Muito bem. Essa é a ideia de uma máquina térmica, tá? Essa é a ideia de uma máquina térmica. Máquinas térmicas cíclicas. Máquinas térmicas que trabalham em ciclos têm a característica de, ao final de cada ciclo, retornar ao estado inicial. Ou seja, você trabalha em ciclo, sempre, né, conforme aquela ideia, né, que nós apresentamos para vocês, né? Ah, você tem um processo 1, daí vai para um processo 2, né? 1, 2, tá? 3, 4, né? E volta para o estado 1, tal. Isso aqui nós chamamos de trabalho, um ciclo de potência. Um ciclo de potência. Trabalho num ciclo de potência. Sempre vai voltar ao estado inicial, né? Sempre retorna ao estado inicial. Além, naturalmente, de etapas intermediárias. Pelo menos duas devem ocorrer. Uma etapa em que a máquina recebe calor para realizar o trabalho e outra em que cede calor para, teoricamente, retornar ao estado inicial. Né? Então, tu teria aqui, né, um ciclo, né? Sai do estado 1, vai para o estado 2, vai para, depois para o 3, para o 4 e retorna. Isso que nós temos aqui que se chama um ciclo de potência. Tá? Ok? Se esse ciclo é no sentido do relógio, nós chamamos de trabalho positivo, maior que zero. Tá? Se for no sentido contrário, trabalho negativo. Tá? Então, seria um ciclo negativo. Nós vamos ter oportunidade de mostrar isso aqui, que isso aí seria um ciclo de refrigeração, tal. Ok? Então, uma máquina térmica que trabalha em ciclo sempre retorna ao estado inicial. Essa que é a ideia. Tá? Torna o estado inicial. Tá?
Bom, continuando. Então, aí uma máquina térmica, né, ó, obtendo o ciclo de Carnot, né? Ok? Então, ela recebe calor aqui, ó, de uma caldeira. A fonte quente aqui é uma caldeira, tá? Que é aí que nós chamamos de ciclo de Carnot. Aí vai para uma turbina esse vapor, né? Ó, tá vendo? Ó? Tá nesse ponto aqui, ó. Tá? Recebe calor aqui da fonte quente, passa por uma turbina, o líquido, o fluido de trabalho, vai aqui na turbina, tá? Realiza trabalho, tá? Passando aqui, está passando pela turbina aqui, né? Aqui está passando pela turbina aqui, ó. Trabalho na turbina, tá? Trabalho na turbina. Aí, esse vapor que sai aqui, né? Ó, porque a água aqui na caldeira se transformou em vapor, tá? Vai passar pela turbina, vai realizar trabalho aqui, né? Ó, trabalho na turbina, tá? Esse fluido de trabalho, tá? Ó, esse fluido de trabalho vai vir pelo condensador, ele vai voltar a ser líquido, né? No condensador, tá? E aí aqui ele vai ceder calor aqui para a fonte fria, tal. Então ele está recebendo a fonte quente aqui, ó. Tá? Vai ter a fonte fria aqui e aí vai ter uma bomba, tá? Que vai ter um trabalho agora aqui da bomba, trabalho na bomba, para fazer com que esse fluido volte para a caldeira, né? Ó. Esse fluido volta para a caldeira. Então ele vai vir aqui, ó. Aqui ele passa pelo condensador, tá? Aqui ele está passando pela bomba, né? Ó. Aqui é o trabalho da bomba, tá? Ok? Ó. E daí de 4 para 1, ele vai retornar aqui para a caldeira, tá? Caldeira. Aí vocês vão ver lá em transferência de calor que o condensador com a caldeira são trocadores de calor, né? Ó. Então aqui, ó, você teve aqui, ó, um trabalho, um ciclo aqui, né? Ó. Um ciclo positivo, tal, tipo positivo aqui, tal. Um trabalho positivo aqui no ciclo, né? Ó. E se a gente calcular essa área aqui, ó, limitada por essa curva, nós teremos o trabalho. Vai ser o trabalho no ciclo, né? Ó, trabalho no ciclo, tá? Ok? Então, a máquina térmica tem que ter uma fonte quente, uma fonte fria, e aqui tem o ciclo aqui de Carnot, tá? Ó. Ciclo, está fazendo um ciclo aqui, né? Ó, que volta sempre para o estado inicial, né? Ó, tá? Naturalmente, tá, pessoal, que esse ciclo, ele não é perfeito, tá? Vai haver perdas aqui. Por isso que nós, na segunda lei, relacionamos a, a, a atividade com uma máquina térmica, o rendimento. Naturalmente que aqui vai ter entropia, porque vai ter perdas a partir do atrito, não é perfeito, e aquela história toda, tá? Então, vai haver esse ciclo aqui dentro, né? Vai ter esse trabalho positivo aqui, né? Porque é no sentido horário aqui, tal, nesse ciclo. Então, você tem um trabalho num ciclo aqui que vai ser de uma máquina térmica, tá? Positivo, tá? Muito bem. Continuando. Então, que nem eu disse aqui para vocês, ó. Então, o ciclo
consiste nos seguintes 4 processos em série. Processo 1, 2. O gás se expande isotermicamente a temperatura constante, a TC, temperatura fria, né? De 1 até 2, tá? Enquanto recebe a energia do reservatório frio, TC, por transferência de calor. O processo 2, 3, o gás é comprimido adiabaticamente até a temperatura atingir... Epa. Então, se expande isotermicamente, de 1 a 2. Tá? Ou seja, a temperatura é constante em 1 a 2, tá? Enquanto recebe a energia do reservatório frio, por transferência de calor. No processo 2, 3, o gás é comprimido adiabaticamente até essa temperatura atingir TH. No processo 3, 4, o gás é comprimido isotermicamente a temperatura de H quente, enquanto descarrega energia no reservatório quente QH, por transferência de calor. No processo 4.1, o gás se expande adiabaticamente até essa temperatura decrescer para TC. Observe que o ciclo de Carnot sempre apresenta os mesmos 4 processos internamente reversíveis. 2 processos adiabáticos alternados com 2 processos isotérmicos. Muito bem, continuando. Então, aqui, ó, uma máquina térmica pode ser cíclica, né? Uma máquina térmica cíclica pode ser bomba de calor, tá? Ó, que é quando eu tenho esse esquema aqui, ó, que ela vem aqui do quente, né? Ó, vem do quente, e vai para o frio, tá? Então, é um ciclo positivo. Tu vai ter um trabalho aqui maior que zero, tá? Ok? Então, vai ser, para você calcular o trabalho, tu vai ter a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Tá? Isso aqui vai te dar o trabalho na bomba. Tá? Na bomba de calor. Isso nós chamamos bomba de calor. Tá? Bomba de calor. Ok? Bomba de calor. Agora, uma máquina de refrigeração, né? Que nem eu estava falando para vocês. Ó. Então, aí, veja bem, como é que eu vou fazer agora para sair da fonte fria para a fonte quente? Porque eu quero resfriar. A função aqui é resfriar, né? Eu tenho um aparelho de ar-condicionado aqui, ó. Né? E veja que agora aqui o trabalho é menor que zero. Tá? Ó. Ok? Vai estar um trabalho negativo. Então, na figura, esquema de um ciclo de refrigeração. O compressor está ligado à rede elétrica. Realiza trabalho para retirar calor da fonte fria. Então, eu estou retirando calor da fonte fria, tá? E entregá-lo à fonte quente, ou seja, o meio ambiente. Aqui tu tem o meio ambiente está aqui, tá? Meio ambiente está aqui. Meio ambiente está aqui, tá? E aqui, ó, tu tem aqui, por exemplo, a sala aqui, né, ó, uma sala interna aqui, né, ó. Tu tá refrigerando essa sala interna, né, ó. Tá condicionando aqui, né? Então tu tá retirando o calor da sala aqui, né? Então aqui, teoricamente, é a fonte fria e aqui o meio ambiente, tá? Então é um esquema de um ciclo de refrigeração. O compressor está ligado à rede elétrica, realiza trabalho para retirar calor da fonte fria e entregá-lo à fonte quente, o meio ambiente. Ele consegue diminuir a temperatura no interior da residência, né? Então, se aqui for a sala interna, né, da residência, então vai fazer com que aqui fique condicionado, né? Retira calor daqui e deixa confortável a sala,
né? Num dia de calor aí, né? E a bomba de calor, no caso, faz o processo contrário, né? Ok? Muito bem. E aí o seguinte aqui, né? Ó, a eficiência de uma máquina térmica cíclica. Sabemos que nem todos os motores e máquinas térmicas têm a mesma eficiência e o mesmo rendimento. Fatores como atrito interna, perdas de calor por processos e mesmo detalhes de construção dos motores fazem com que eles tenham consumos diferentes de energia para realizar o mesmo trabalho. Uma máquina que cede muito calor para a fonte fria tem reduzido a sua capacidade de realizar trabalho. Eficiência é um dos termos mais utilizados na termodinâmica. Ela indica o grau de sucesso com o qual um processo de transferência ou conversão de energia é realizado. Ou seja, a eficiência é igual ao trabalho no ciclo dividido pela quantidade de calor fornecido. Ou seja, aqui você tem o trabalho, né, que é a quantidade de calor menos a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, dividido pela quantidade de calor da fonte quente, né? Então, esse aqui é o trabalho, né? Esse aqui é o trabalho dividido pela fonte quente, tá? Ok? Então, na verdade, o que você tem aqui? Ó? Que a eficiência vai ser o quê? A quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Tá? Isso vai te dar a eficiência de uma máquina térmica cíclica. Tá? Muito bem. Continuando. Veja, alguns exemplos aqui, né? Alguns exemplos. Tá? Veja aqui, ó. Você tem aqui uma panela aqui, né? Um utensílio aqui, um aquecedor elétrico aqui, ó. Tá? Ok? Então, o aquecedor aqui, ó, fornece 5 quilowatts. Tá? São aproveitados para aquecer 3. E é colocado para o meio ambiente aqui, ó. Meio ambiente. 2 quilowatts. Essa é a fonte fria. Tá certo? Tá? Então, a eficiência é a energia utilizada, 3 kWh, dividido pela energia fornecida ao aparelho, né? Tá certo? A energia fornecida para realizar esse trabalho de 3 quilowatts. E aí houve uma perda aqui, né? Ó, tá vendo? Ó? Houve uma perda, que foi para o meio ambiente. Né? Naquela história do balanço de energia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? É aquela ideia, né, do sistema termodinâmico, né? Ó. Fornece 5, utiliza 3 e sai 2, né? Ó. Né? Recebe, né? Sai, né? Ou entrada, entra, né? Ó. Entra 5, sai 2, fica 3. Tá certo? Ó? Então, a eficiência é o quê? A energia que foi utilizada, que é os 3, dividido por 5. Então, a tua eficiência é de 0,60. Tá? Veja a, a, a primeira lei aqui acontecendo aqui, ó. Tá certo? Ok? Num gás, num aquecedor de água, né? Ó, um aquecedor de água, vamos dar uma limpada aqui, ó. Nessa outra figura aqui, ó, um aquecedor de água, você tem eficiências típicas de aquecedores elétricos e de gás natural
convencionais e de alta eficiência. Então, tipo gás convencional é 55% de eficiência. Ou seja, entra 100, usa 55 e perde 45. Ó, um gás de alta eficiência, aquecedor de alta eficiência, entra 100, aproveita 62 e 38 é desperdiçada, né? Elétrico convencional, 90%. Vê que o elétrico já aproveita 90% da energia que é dispensada, né? E com alta eficiência, aqui você tem um aquecedor elétrico de alta eficiência de 94%. Claro que as perdas, no caso da energia elétrica, é antes de chegar no aquecedor, ok? Mas aí são outros 500, tal. Tá falando daí do aquecedor de água, gás ou elétrico, tal, ok? E aí vai haver perda, mas daí por causa de outras questões do sistema, quando você tem energia elétrica, né? Ok? Que vamos discutir em outro momento, tá? No ciclo de Carnot, que seria o ciclo mais eficiente, tal, ciclo mais eficiente, tá? Que é o ciclo ideal, tá, pessoal? Por isso que no ciclo de Carnot é dito como o ciclo ideal. É teórico, né? E ainda assim, ele é o ciclo ideal. O ciclo considerado ideal. Ok? Em que as perdas são as menores possível. Ó, ok? Ó. Então, nós temos aqui, ó, considerando aqui, ó, um ciclo qualquer aqui, ó, eficiência de Carnot versus a temperatura H. Para a temperatura na fonte fria, 298 K, né? 298 Kelvin. Bom, 298 Kelvin, né? Ó, se 0 grau é 273, então significa que está a 15 graus aqui, né? 25 graus. Então, num ambiente aqui de 25 graus Celsius aqui, né? Ó, tá certo? Considerando aqui, ó, tá? E à medida que aumenta a temperatura aqui, ó, 3.000 Kelvin, ó, aí você vai ter a maior relação de eficiência aqui, né? Ó, ok? Mas não vai ser 100%, tá? Ó, nunca vai ser 100%, tá? O rendimento nunca vai, a eficiência nunca vai ser 100%, tá? Aí aqui a gente entra nas máquinas térmicas ideais, né? Moto perpétuo e aquelas coisas todas, né? Ok? Tá certo? Que não é o nosso caso aqui da gente explorar isso agora, tá? Mas o fato é que nem mesmo o ciclo de Carnot tem uma eficiência de 100%, tal. Tende a 100%, mas não necessariamente. Quando a temperatura C for igual à temperatura H, aí dá 100%, mas daí dificilmente tu vai ter trabalho, tá certo? Ou tu realizou um trabalho quase que vai ser quase um trabalho, nem houve trabalho, né? Tá certo? Muito impossível, tá, pessoal? E você chegar em 100% de rendimento, tal, é uma questão muito teórica isso, tal, muito teórica, tá? Então, a eficiência ciclo Carnot ideal e ainda assim não é 100%, tá? Nós vamos ter oportunidade de fazer exercícios comparando isso aqui, mas dificilmente vai ser 100%, tá? Muito bem. Bom, e aí então a eficiência dos ciclos de potência, tal.
A gente faz esse comparativo aqui, né? Eu estou fazendo um comparativo aqui. Sempre o ideal e o real. Tá? Ó. No ideal, você chega na eficiência máxima, considerando 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Tá? E no Professor, ideal, pois não? desculpa, professor, eu vou ter que sair da aula porque meu irmãozinho teve que ir pro hospital, eu tô saindo, tá? Tá bom, não tem problema. Desculpa. Daí a gente vai Boa ficar noite. gravado, tá? E daí depois a gente disponibiliza para ti aí, tá bom? Fica tranquila. Primeiro atenda aí o que tu precisa fazer, tá bom? Abraço. Muito bem, continuando então. Ó, então, a eficiência máxima no ciclo ideal e real, tal. E aí, nesse caso aqui do ideal, tu relaciona aqui a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. E aqui, ó, você relaciona a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Tá? Vejo que é um pouquinho diferente aqui, né? Mas parece igual, mas não é, tá, pessoal? Nós vamos ter a oportunidade de fazer isso aí. Tá? Agora, o desempenho de ciclos de potência, tá? Então, aqui, ó, para um ciclo de refrigeração, o coeficiente de desempenho, daí, quando é uma bomba de calor, o ciclo de potência que nós estamos relacionando, tal, tá certo? A eficiência, nós temos aqui máximo e ideal e real, tá? Então, eficiência, tá? Isso aqui é para eficiência. Aqui é desempenho, tá? Ok? Ó. Um é eficiência, tá? E o outro é desempenho. Deixa eu dar uma limpada aqui, ó. Aqui nós estamos falando de eficiência e aqui desempenho. É igual, mas é diferente, tá? Ok? É igual, mas é diferente. Ok? Tá? Então, para um ciclo de refrigeração, o coeficiente de desempenho é beta máximo, temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente, menos a temperatura da fonte fria. Isso é o ideal. Para o real, eu tenho que o desempenho do ciclo de refrigeração é a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho no ciclo. Eu acho que tem a sua lógica, né? Aqui, como eu estou considerando um ciclo de refrigeração, é a fonte fria que vai produzir trabalho. E aqui, na bomba de calor, é a fonte quente que vai realizar trabalho. Tá? Então, daí você tem essas diferenças aqui. Ó. Aqui o beta, né? Que é a quantidade de calor da fonte fria dividido pelo trabalho no ciclo. Ou seja, ou ainda, quantidade de calor da fonte fria dividido pela diferença da quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. O que é o que a gente viu, né? Que o trabalho no ciclo, é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, tá? Ok? Agora, para uma bomba de calor, né? Aqui eu vi para a refrigeração, agora aqui para a bomba de calor. O coeficiente de desempenho é temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Ideal. Né? E a real? Aí eu relaciono a quantidade de calor da fonte quente dividido pelo trabalho no ciclo. Né? E aqui é a mesma coisa, tá? Para mim calcular o trabalho no ciclo, eu faço o mesmo, tem a mesma conta aqui, né? Só um vai dar menor, outro maior, né? Vai dar negativo, outro positivo, tá? Mas, no fim, é a mesma coisa, né? Ok? Calculando a eficiência de uma máquina térmica. Tá? Calculando a eficiência de uma máquina térmica. Esse aqui é o exemplo 02, tá? É o exemplo 02. Exemplo 02
do Cabral, na página 219. Calculando a eficiência de uma máquina térmica. Uma máquina térmica, um motor, por exemplo, recebe 10 kJ da queima de combustível e transfere para o meio ambiente 8 kJ por ciclo. Qual o trabalho realizado por ciclo? Qual é a eficiência desse motor? Então, são duas questões aqui que nós temos que responder. Tá? Bom, dentro daquilo que a gente já apresentou para vocês, eu tenho um esquema aqui, né? Olha só. Eu tenho um esquema aqui, de uma máquina térmica. Tem a fonte quente, a fonte fria, a máquina térmica realizando o trabalho aqui, né? Ok? Tá? Então, a fonte quente é 10 kJ e a fonte fria 8 kJ. Tá? Então, a fonte quente está fornecendo 10 kJ. Tá? E a fonte fria está absorvendo 8 kJ. Quanto foi o trabalho, então? O trabalho é quanto foi fornecido menos quanto foi gasto. Tá certo? Para realizar, né? E aí o trabalho líquido no ciclo é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria, ou seja, 10 kJ menos 8 kJ. Então, você vai ter que o trabalho no ciclo é 2 kJ. Tá? Então, e qual é que vai ser a eficiência do ciclo, então? A eficiência do ciclo real é 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou seja, tu vai ter a eficiência do ciclo 1 menos 8 kJ dividido por 10 kJ. Eu posso simplificar aqui, ó. 8 dividido por 10 dá 0,8. Então, a eficiência do ciclo é 1 menos 0,8. Ou seja, a eficiência do ciclo é 0,2. Ou de 20%, tá? De 20%. Tá? A eficiência do ciclo é de 20%. Veja que nós aqui estamos fazendo já, mostrando para vocês que há muitas perdas, tal. No motor a gasolina, por exemplo, você tem mais ou menos isso, tal. Quando chega a 20% de eficiência, tá? Você tem um motor muito bom, tá certo? Um motor muito bom. Poucas perdas, tá? Muito poucas perdas. Tá? Dá para dizer que é quase um motor que tem eficiência máxima, no caso, tá? Ok? Bom, mas isso, digamos assim, é mais para frente, tá? Mas é só para exemplificar para vocês aqui, né? Que no real, tá? Quando tu está trabalhando com equipamentos reais, considerando máquinas térmicas e rendimento, tem muitas perdas, tá? Depois, lá ainda na segunda lei, eu vou demonstrar para vocês, quando a gente analisar a entropia na aula que vem, aonde que vai por que que nós estamos tratando de uma máquina térmica e rendimento, tá? Para definir a segunda lei, tá? Muito bem, continuando. Um outro exemplo aqui, ó. 5.1 do Shapiro, Moran, da página 199, diz assim: avaliando uma afirmativa sobre o desempenho de um ciclo de potência. Tá? Muito bem. E aí, claro que aqui é uma questão mais teórica aqui, né? Mas, enfim, que serve para a gente avaliar essa questão. Tá? E até uma questão que caiu num Enádio, certa vez aí. Tá?
Um inventor alega ter desenvolvido um ciclo de potência capaz de fornecer uma saída líquida de trabalho de 410 kJ, por meio de uma entrada de energia por transferência de calor de 1.000 kJ. O sistema, percorrendo o ciclo, recebe a transferência de calor de gases quentes a temperatura de 500 Kelvin e descarrega energia por transferência de calor para a atmosfera a 300 Kelvin. Avalie esta afirmação. É o que nós vamos fazer, tá? Então, vejamos. O que o inventor diz? Que numa máquina que ele está projetando, ele consegue o seguinte, ó. Ele consegue o seguinte, tá? Ele consegue fazer o seguinte, que de uma fonte quente de 1.000 kJ, ele consegue realizar um trabalho de 410 kJ. Tá? E sendo que a fonte quente é 500 Kelvin e a fonte fria é 300 Kelvin. Bom, essas informações nos permitem fazer uma análise da eficiência real e da eficiência ideal. Tá? Ok? É possível essa máquina desse inventor existir? Tá? Essa que é a pergunta. Será que ela existe de fato? Essa máquina que ele está propondo, ela existe de fato? Ou ela não é bem assim? Ah, ela é uma proposta quase de um inventor, é uma afirmação do inventor. É o que nós vamos comprovar, sim ou não. Ela é real, essa máquina existe ou ela é fantasiosa? Tal? Bom, usando os valores fornecidos pelo inventor, a eficiência do ciclo né? Então, eficiência real. Tá? Trabalho do ciclo dividido pela a fonte quente. Tá? É como a gente já estabeleceu para vocês, né? Então, aqui o ciclo é a fonte quente menos a fonte fria, tá? Ok? Tá? Ok? Tá? Mas só que aqui já dá, ó, que ele diz que o trabalho desenvolvido pela máquina no ciclo é 410 kJ por 1.000 kJ. 410 dividido por 1.000 dá 0,41. Então, quer dizer que a eficiência real é 41%. Tá? Tudo bem até aí, né? Agora vamos ver com as temperaturas, a ideal, como é que fica aí. Ó. Só que a eficiência térmica máxima que qualquer ciclo potente pode ter enquanto opera entre os reservatórios, a temperatura da fonte quente 500 Kelvin e a temperatura da fonte fria 300 Kelvin, aí vai me dar a eficiência máxima. A eficiência máxima é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Ora, a temperatura da fonte fria é 300 Kelvin. A temperatura da fonte quente é 500 Kelvin. Então, o rendimento, a eficiência máxima é 1 menos 300 Kelvin dividido por 500 Kelvin. Né? Ou seja, a eficiência máxima, então, vai ser 1 menos 0,6. 300 dividido por 500 vai dar 0,6. E aí, a eficiência máxima é de 0,4. E a eficiência máxima, então, 40%. Essa é a eficiência ideal. Agora, analise. Se a eficiência real é de 41% e a ideal é 40%, tem alguma coisa que não está fechando aí, né? Tá certo? Se nós fizermos a comparação entre as eficiências, a eficiência real, 41%, e a eficiência máxima de 40%,
estabelece, então, que a eficiência real é maior que a eficiência ideal. É estranho isso aí, né? O contrário é verdadeiro. A eficiência real, ideal maior que a eficiência real, né? Mas a eficiência real maior que ideal é meio estranho, né? Se você pensa numa máquina ideal e e a eficiência dela é menor do que aquela que existe, de fato, do que uma máquina real, conclui-se que a afirmação do inventor não é válida. Tá? Então, era isso que nós queríamos comparar aqui nesse exercício. Tá? Era colocar você dizendo que realmente não é real isso aí que o inventor está colocando. Tá? Agora, vamos aqui agora para outro exemplo. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Exemplo 5.2. Do Shapiro também, do Moran, tal, na página 200. Agora aqui diz o seguinte, ó. Pela circulação em regime permanente de um refrigerante a baixa temperatura, através de passagens nas paredes do compartilhamento congelador, um refrigerador mantém o compartilhamento congelador a menos 5 graus Celsius. Quando a temperatura do ar circundando o refrigerador está a 22 graus Celsius. A taxa de transferência de calor entre o compartimento do congelador e o refrigerante é de 8.000 kJ por hora. E a potência de entrada necessária para operar o refrigerador é de 3.200 kJ por hora. Determine o coeficiente de desempenho do refrigerador e compare com o coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração reversível. Quando eu falo em ciclo de refrigeração reversível, eu estou falando no ciclo ideal. Tá? Ok? Sem perdas, ou com perdas mínimas. Operando entre reservatórios às mesmas temperaturas. Tá? Então, vamos ver aí como é que é esse esquema aí. Então, vejamos. Tá? Então, você veja que eu estou agora fazendo aqui um ciclo de refrigeração, né? Estou avaliando um ciclo de refrigeração. Tá? Estou avaliando um ciclo de refrigeração. Tá certo? Então, veja o nosso esquema aqui, né? Aqui, ó, é a fonte fria. Fonte fria. Fonte fria. Aqui é a fonte quente. Tá? Fonte quente. Então, o que acontece? Ele está tirando aqui do compartimento interno, aqui do refrigerador, né? Aqui eu posso dizer que aqui tá a geladeira, né? Ó. Certo? Está a geladeira aqui, ó. Aí ela vai... Estou retirando o calor aqui da geladeira. Aqui praticamente é o congelador, né? Ó. Aqui é o congelador, ó. Congelador da geladeira. Tá? E eu vou jogar isso aqui para fora. Então veja aqui, ó. Eu estou fazendo aqui, ó. O que você tem aqui? Você tem um líquido de trabalho aqui, ó. Tem um líquido de trabalho aqui, ó. Fluido de trabalho que nós chamamos, tal. Ok, ó. Fluido de trabalho, ó, que está vindo por aqui, ó. Tá? Ok, ó. Ok, ó. Ele entra nessa serpentina aqui, né? Ó, que nós chamamos de evaporador, né? Ó.
Tá? Mas só que veja bem como é que é a ideia aqui, um evaporador, né? Tá certo? Evaporador. Está transformando, tá? Esse fluido que vem aqui, ó, nós chamamos aqui que entra, que vai circular aqui, ó, tem um fluido de trabalho aqui, né? Ó. Fluido de trabalho. Nós chamamos assim, né, na engenharia, tá? Fluido de trabalho, tá? É o fluido refrigerante, tá? O fluido refrigerante, tá? Que vai circular aqui, tal. Fluido refrigerante, tal. Aí o que acontece? Ele vai trocar calor aqui, né? O fluido refrigerante vai entrar aqui nessa serpentina aqui, ó, tá? E vai retirar calor do congelador. De maneira que no refrigerador vai ficar menos 5 graus, tá? Menos 5 graus. Ok? E aí, o fluido vai circular aqui e tal. E aí ele vai vir aqui nesse compressor aqui, ó, que vai fazer voltar esse ciclo aqui, ó. E aqui ele elimina aqui para a fonte quente, ou seja, aqui é o meio ambiente, aqui, ó. Aqui é o meio ambiente. Meio ambiente. É a parte de trás da geladeira, tal. Ok? Que está a 22 graus. Tá? O trabalho aqui dessa bomba aqui, né? Ó, essa bomba, desse compressor, é de 3.200 joules por hora. É a potência, na verdade, do ciclo, né? Ó. Aqui nós trabalhamos com potência também, né? Ó. Sem problema. Potência do ciclo. Tá? Ok? 3.200 kJ por hora. Então, esse fluido que está circulando aqui, né? Ó, veja que ele está fazendo aqui um sentido anti-horário, né? Ó. E aí você vai ter um trabalho negativo aqui, tá? Trabalho negativo. É um ciclo anti-horário aqui, né? Tá, ó, fazendo isso aqui, ó. Tá, dá para ver, perceber isso aqui, né? Ó. Tá? Potência, né? Do ciclo negativo aqui. Tudo bem, é a mesma coisa, tá, pessoal? Só a única coisa é por hora, porque daí você tem, quando tu fala em potência, por unidade de tempo, né? Tá? Então, o compartilhamento do congelador e o ar à sua volta exerce o papel dos reservatórios frio e quente, respectivamente. É isso que nós queremos colocar aqui para ti. Ó. Tá? Então, aqui o meio ambiente, né? Tá? Compartilhamento do congelador, aqui que está dentro da geladeira, né? O do congelador, dentro do congelador. E fora é o meio ambiente. Tá bem? Tá? Que tem aquela tela atrás ali, ó, é aquela parte ali que vai dissipar calor para fora, né? Tá certo? Ali tu vai estar trocando, vai estar dissipando calor, tá? Bom, o limite do desempenho real para um refrigerador será dado por. Então, deixa eu dar uma limpada aqui, né? Ó, desempenho real é a, a fonte fria, a potência da fonte fria, dividida pelo trabalho ou a potência no ciclo, tá? Potência no ciclo, ou trabalho no ciclo. Então, a fonte fria é 8.000 kJ por hora. E o ciclo, potência no ciclo, é 3.200 kJ por hora. Você faz aí 8.000 dividido por 3.200, vai dar que o desempenho real é 2,5. Tá? Desempenho real,
2,5. Muito bem. Vamos seguir adiante. Vamos ver o que nós espera aí. Agora, o coeficiente de desempenho máximo, um ciclo reversível, teórico, ideal, tá? Ideal. Professor, Pois não. para usar a temperatura na fórmula tem que ser sempre em Kelvin? Sempre em Kelvin. Tá. Sempre em Legal. Kelvin, tá? Isso é fundamental, é bom tu colocar, tá? Sempre tem que ser em Kelvin, tá? Porque agora aqui precisa da temperatura absoluta, tá? No caso aqui, já foi definida essa forma para ser com a temperatura absoluta. Vocês vão ver que para entropia a gente sempre usa a temperatura absoluta, tá? Então, já é com essa ideia aí, tal. Ok? Até para o ciclo, até para a eficiência no ciclo também tu usa a temperatura em Kelvin, tá? Bem observado, tá? Bom, então o coeficiente de desempenho máximo ou ideal, então vai ser a temperatura na fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Sempre em Kelvin, tá? Importante, ó. Em Kelvin. Em escala Kelvin. Que é a temperatura absoluta, tá? Senão vai dar diferença, tá? Se eu não fizer com a temperatura absoluta, vai dar diferença. Tá? Escala absoluta, né? Dizem que o Kelvin não tem grau, né? Ele é o próprio grau, tá? Então, sempre dá para pensar nisso, tá? Porque o Kelvin, tudo o resto tem grau. Grau Celsius, grau Fahrenheit, grau Reynolds, né? Mas o grau Kelvin não existe grau, ele simplesmente é, tá? Temperatura absoluta, tá bom? Bom, então, beta máximo, né? Ó, ou desempenho máximo, 268 Kelvin, dividido por 295 Kelvin, menos 268 Kelvin. O que vai dar 268 dividido por 27. Tá? Então, o desempenho máximo ideal, 9,9. Agora sim, né? Comparando os coeficientes de desempenho real, 2,5, e o ideal, 9,9, temos que o real é menor, que o desempenho real é menor que o desempenho máximo. Tá? Então, agora sim, ó, a diferença entre os coeficientes de desempenho real e máximo sugere que pode haver alguma possibilidade de melhorar o desempenho termodinâmico. É que dá, né? 2,5 para 9 tem bastante para melhorar, né? Ó, muito para melhorar. Tá? Veja que à medida que eu vou colocando vocês aqui, eu vou não sendo tão radical, né, na análise, tem que ser isso, entende? Mas para dizer que existe uma possibilidade de perdas e a máquina vai funcionar da mesma maneira. Tá? Na engenharia temos muito disso, tá, pessoal? Tá certo? Nada é 100%, tá? De eficiência. Difícil, tá? Difícil, tá? Mesmo sempre, o ideal não é 100%, tá? Essa que é a ideia. Tranquilo? Vamos para outro exercício? Ó, vamos fazer mais um, tá? Exemplo 5.3, do Shapiro, da página 201. Avaliando o desempenho de uma bomba de calor. Uma residência requer 6 vezes 10 na 5 BTU por dia. Isto é, 6,3 vezes 10 na 5 kJ por dia, para manter sua temperatura em 70 graus Fahrenheit. Ou seja,
21,1 graus Fahrenheit. Tá? Quando a temperatura externa é 32 graus Fahrenheit, ou 0 graus Fahrenheit. Pede-se, letra A. Se uma bomba de calor elétrica é usada para suprir essa energia, determine o fornecimento de trabalho teórico mínimo para um dia de operação em BTU dia. BTU por dia. Letra B. Estimando a eletricidade em 8 centavos. Aqui 8 centavos de dólar, deve ser, né? Por quilowatt-hora, determine o custo teórico mínimo para operar a bomba de calor em unidades monetárias dia. Unidades monetárias dia. Ah, então, vamos ver como é que funciona isso aí. Ok? Muito bem. Então, vamos ver o esquema aqui, né? Vamos ver o esquema aqui, como é que é. Veja, tu tem uma residência, tá? E, veja, lá fora da tua casa está 0 graus. Né? Ou 32 graus Fahrenheit. Ou 492 graus Rankines. Né? Grau Rankine. Tá? Ou 0 graus Celsius. Tá certo? E aí, aqui dentro da residência, eu quero que fique 21 graus Celsius. Essa escala dá para a gente entender melhor, né? Então, no ambiente externo é 0 graus. Mas tu quer o conforto dentro de casa estar a 21,1 graus Celsius. Como é que tu vai fazer isso? Tu tem uma bomba de calor, ou seja, um aquecedor. Vai ter um aquecedor aqui, né? Tá certo? Então, você vai fornecer calor aqui para a residência. Tá? Sabendo que lá fora está 0 graus, né? Então, o que acontece? A residência e o ar exterior exercem o papel de reservatórios quente e frio, respectivamente. Ou seja, a fonte quente é aqui, né? Na residência, a fonte quente. E o externo, aqui o meio ambiente, é a fonte fria. É aquela ideia, a ideia da máquina térmica, tá, pessoal? Uma fonte quente, uma fonte fria, tá? E aí, tu precisa de um equipamento para fazer esse trabalho, né? Tá certo? Para aquecer essa residência. Eu tenho uma bomba de calor, tá? Uma bomba de calor. O valor da eletricidade é 8 centavos por quilowatt-hora. Bom, se uma bomba de calor elétrica é usada para suprir essa energia, determine o fornecimento de trabalho teórico mínimo para um dia de operação em BTU por dia. Nós vamos partir da seguinte expressão. Que o trabalho no ciclo, né, se eu considerar aqui, né, que o máximo aqui, né, é maior ou igual que H sobre trabalho no ciclo, né, eu posso, né, inverter aqui e dizer que o trabalho no ciclo é muito maior que a quantidade de calor da fonte quente dividido pelo desempenho máximo da bomba de calor. Tá? Desempenho máximo da bomba de calor. Muito bem. Ora, considerando isso, então, né? Considerando essa questão, então, eu parti do seguinte aqui, ó. Eu dizia assim, ó. O máximo é quantidade de calor sobre trabalho no ciclo.
ok? É o máximo fornecido pelo trabalho. Aí eu vou ter o desempenho máximo. Igual. Ok? Mas, então, o trabalho no ciclo pode ser maior ou igual. Ok? Tá certo? Para aí eu dizer que o desempenho máximo pode ser menor ou igual. Tá? Ok? De maneira que o trabalho no ciclo é maior ou igual. No máximo aqui, ó, é igual. Tá certo? No limite é igual. Tá certo? Que se ele pode ser maior ou igual, então, no máximo, né, no ideal, tá, é igual. Ok? Tranquilo? Ó? Então é o que eu estou dizendo aqui, no limite, né? Ó, no limite aqui, ó, no limite é igual. Agora, se eu tenho isso, ó, que o máximo é isso, ó, estou substituindo aqui, ó, tá? Então, deixa eu dar uma limpadinha aqui para explicar melhor. Tá? Então, TH sobre TH menos TC, que seria a situação máxima, né? Ok? Tá? Substituindo aqui, ó, eu vou ter essa expressão aqui, ó, que o trabalho no ciclo maior ou igual a QH sobre TH menos TC. Ou seja, eu vou ter que o trabalho no ciclo, fazendo os arranjos aqui necessários, né? Ó, articulando convenientemente esse termo aqui, ó, eu vou ter que o trabalho no ciclo é maior ou igual a QH, TH menos TC sobre TH. No limite, é igual. Então, QH é igual. Aliás, trabalho no ciclo é igual a QH vezes TH menos TC sobre TH. É aquela história de convenientemente articular que convenientemente. Fazendo essa divisão aqui, né, ó, TH sobre TH, TH sobre TC, né, ó, poderia colocar aqui a QH e aqui TH sobre TH, TH, TC sobre TH, né, aqui simplifica, ó, vai dar 1, TC sobre TH vezes QH. Então, o trabalho no ciclo, tá? Vai ser 1 menos TC sobre TH vezes QH. Bom, tendo essa expressão, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Bom, substituindo os valores. E agora aqui, ó, veja, eu tenho que voltar aqui, ó, e eu tenho que considerar agora aqui as temperaturas aqui, ó, em valor absoluto, né? Ó, temperatura absoluta. Aquilo que a colega estava colocando, tá? Ok? Sempre tenho que usar a temperatura absoluta, tá? Para fazer, para calcular. Ok? Substituindo os valores na expressão fica 1 menos 273,15 Kelvin, dividido por 294,35 Kelvin, vezes 6 vezes 10 na 5 BTU por dia, que é a fonte quente, né? Ó, que é a fonte quente. Tá? Então, eu trabalho no ciclo, fazendo essas operações aqui que estão indicadas, 1 menos 0,9283, que é essa divisão aqui, vezes 6 vezes 10 na 5 BTU por dia. Então, o trabalho no ciclo,
vai dar o quê? 0,4283, né? Que é isso aqui, ó. Depois vocês conferem aí, tá, pessoal? Vezes 10 na 5 BTU por dia. Ou o trabalho no ciclo dessa bomba de calor. É um aquecedor, na verdade, né, pessoal? É 4,283 vezes 10 na 4 BTU por dia. O que dá 4.200, 4,283 vezes 10 na 4. Só para a gente ter uma ideia aqui de 10 na 3, 10 na 2, 10, dá 42.830 BTU por dia. É uma potência, tal. É uma potência, tá? BTU por dia. 42.830 BTU por dia. Quando a gente vai numa loja comprar, normalmente a gente quer saber por BTU, né? Quantos BTU fica. O vendedor até se sente mais conhecedor quando ele fala em BTU, né? Tá certo? Para nós da engenharia não faz diferença, tá? Mas é uma coisa que está mais consolidada no comércio, né? Que seja BTU, né? Certo? Bom, então nós chegamos no trabalho no ciclo de 4,283 vezes 10 na 4 BTU por dia. Muito bem, continuando agora. Bom, letra B. Estimando a eletricidade em 8 centavos por quilowatt-hora, determine o custo teórico mínimo para operar a bomba de calor em unidades monetárias dia. Ah, bem, aqui nós já estamos considerando, ó, que 1 BTU, vamos trazer para uma unidade mais amigável aqui para nós, né? É 293 10 na menos 6 quilowatts-hora. Tá? 1 BTU. É 293 vezes 10 na menos 6 quilowatts-hora. Tá? Muito bem. O custo diário é o trabalho no ciclo por dia vezes o custo por quilowatt-hora. Tá? Ok? É o custo diário, né? O trabalho no ciclo por dia, o custo por quilowatt-horas. Então, o custo diário, então, 4,283 10 na 4 BTU por dia, vezes 0,08 unidades monetárias por quilowatt-hora. Tá? Bom, como 1 BTU é 293 10 na menos 6 quilowatts por hora, então é o que nós vamos colocar aqui, ó. Que 1 BTU dia, né, é 293 10 na menos 6 quilowatts-hora dia. Né? Quilowatts-hora dia. Vezes os 0,08 centavos ou 8 centavos de unidades monetárias por hora. Quilowatts-hora. Tá? Bom, fazendo essa operação aqui, 4,283 vezes 10 na 4, vezes 293 vezes 10 na menos 6, né, aqui, 10 na menos 2. Né? 4,283 vezes 293 vezes 0,08
né? Aqui eu posso simplificar aqui, ó. Vai ficar unidades monetárias por dia. Ok? Muito bem. Então, o custo diário vai ser 100,32 vezes 10 na menos 2 unidades monetárias dia. Então, o custo diário vai ser 1,0032 unidades monetárias dia. Vocês têm que fazer essas contas aí, tá, pessoal? Mas vamos considerar o seguinte aí, que isso aqui, ó, 1,00... Como nós estamos... Isso aqui é um exemplo americano, né? Ó, provavelmente. Vamos multiplicar isso aqui por 5,50, tá? Que é $1, tá certo? Multiplica isso por 30, vezes 30. Quanto é que dá aí para vocês? 1,032. 160. 65,53. 65,63 reais, tá, pessoal? Veja, por isso que a conta de luz vai lá em cima, tá, pessoal? Quando você utiliza um aquecedor, tá? No inverno, tal. Porque fica caro mesmo para você fazer essa conta aí, tal. O rendimento é caríssimo. 63. 165. É 165 aqui? Tá certo, né? Veja que dá um custo elevado aí, né, pessoal? Mas, tá, pessoal? Essa é a ideia da segunda lei, tá, pessoal? A segunda lei trata disso, tá? Na próxima aula, tá, pessoal? Eu vou falar da segunda lei e vou entrar na entropia. Eu quero tratar separadamente isso, por isso que eu vou concluir essa parte hoje, e daí na próxima aula eu falo da entropia, tá? E aí eu falo aqui sobre o enunciado de Clausius e de Kevin Planck, tal, ok? Kevin Planck. Aí eu faço toda uma outra, e daí vou avaliar o rendimento aqui, tá, pessoal? Vou falar sobre o rendimento. A partir do rendimento, né, nós vamos chegar na fórmula da entropia, tal, a partir do rendimento, ok? Tá? Daí nós vamos analisar as perdas, quando o ciclo é reversível ou irreversível, e assim por diante, tá? E vamos fazer exercícios, tá bom? Então, eu vou deixar isso para fazer na próxima aula, tá bom? Tranquilo? Vamos com calma, que tudo dará certo. Beleza, gurizada? Tranquilo? Esse vídeo ficou gravado aí, depois vocês me pedem que eu disponibilizo para vocês. Tranquilo? Dá um presente aí para mim. Beleza. Muito bem, gurizada. Desejo a vocês uma boa restante de semana aí. Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima aula. Tá bom, até mais. Boa noite. Boa noite.
Boa noite, professor. Tudo de bom. Boa noite, Eduardo. Tudo de bom para ti. Abraço. Valeu, professor. Abração. Tchau, tchau. Até mais. Pois não? Professor, Tudo bem, cara? posso te pedir uma Pode? coisa? Pois não. Viu, a minha internet ela não anda muito bem. Aí quando eu fui anexar lá no Classroom, eu não sei se foi. Aí eu te mandei um e-mail, tá? Caso não apareça para ti a prova, Aham. eu te mandei no Não, tudo bem, e-mail, eu recebi, tá? tá, cara? Eu recebi o teu Ah, e-mail. então tá bom. Está registrado lá. Mas se você puder mandar pelo Tá bom, Classroom, fica melhor também. Tá? Que daí fica tudo lá, fica mais tá fácil para bom. me corrigir. Tá bom? Beleza, boa noite, professor. Boa noite, um abraço para ti. Um abraço. Até mais.